Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e a ENGE Escola de Engenharia, que busca conectar as pesquisas acadêmicas aos nossos problemas cotidianos. O nosso entrevistado de hoje é Augusto Viana da Rocha, atual secretário de Saúde do município de Betim, no qual já agradeço a sua presença. Tudo bem, secretário? Ô, professor Abraão, eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa tão importante para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, cumprimento aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. A nossa primeira pergunta, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando, que todo mundo mora no município, ninguém mora na União nem no Estado. Secretário, qual a avaliação que o senhor faz do impacto da pandemia, tanto no serviço público quanto nos serviços privados do município de Betim? Professor, acho que todos nós acompanhamos aí no mundo inteiro essa reviravolta que a pandemia causou em todos os sistemas de saúde no mundo inteiro, né? E no nosso sistema único de saúde, na nossa rede privada, também não foi diferente. Nós tivemos que nos adaptarmos a uma realidade que a nossa geração sequer sonhou em vivenciar. O SUS é um sistema robusto, tem um conjunto de fragilidades, mas se demonstrou também, tem se demonstrado a capacidade dos acertos que o Sistema Único de Saúde tem conseguido lograr êxito, né, neste enfrentamento. No nosso caso aqui em Betim, Betim tem se tornado um polo de saúde aqui na nossa região, na região metropolitana. Nós tivemos recentemente a inauguração de 2 grandes hospitais particulares aqui na nossa cidade, totalizando mais de 600 leitos, esses 2 equipamentos, e o município também, a Rede SUS também vem se modernizando. Recentemente nós construímos um prédio de 9 andares, que seria a integração de todas as nossas maternidades públicas, e um prédio que propiciou ao município, ele seria inaugurado logo posterior ao início da pandemia, e nós montamos a nossa estratégia e dedicamos esse prédio novo, exclusivo para o enfrentamento ao Covid, dos leitos de CTI. Nós temos uma capacidade instalada neste prédio adaptado para 170 leitos de CTI. Hoje nós temos 130 leitos ativos, com profissionais. E temos também, montamos uma rede, completando essa rede, vamos dizer, segregada que nós fizemos, nós constituímos um hospital de campanha, que foi também o primeiro a funcionar no Brasil, né? Ele tem capacidade de 120 leitos clínicos para dar suporte a esse centro de cuidados intensivos. Então, nós conseguimos aqui nos resguardar nesse sentido. Interessante, você está falando já da parte já de quando a coisa acontece. Na Dom Helder, a gente tem um programa de mestrado, e eu me lembro, numa defesa, numa pré-banca, a gente viu um dos nossos alunos falando da ligação em que na construção, mesmo na atenção primária, né, que são as UBS, os polos de saúde, a estratégia que Betim utilizou de construir a UBS, levar, né, as comunidades junto com uma creche, ou seja, saúde e educação, né, nesse contexto. Fala um pouco para a gente de como se deu isso. Eu achei super interessante. Eu vou fazer questão de perguntar isso ao secretário. Nós, aqui no município, a partir da eleição do prefeito Vitório Medioli, nós conseguimos atuar em 2 grandes frentes de reestruturação, de fato,
que é a atenção primária do nosso município, e também a ampliação das creches aqui no nosso município. Então, nós conseguimos, em muitos espaços, ter próximos, né, no mesmo espaço, né, apenas um muro ali dividindo, vamos dizer assim, equipamentos da saúde e equipamentos da educação. Isso também, né, nos permite as pessoas a terem, né, uma interação do ponto de vista da política pública. Otimização de recursos públicos, logística e tudo mais, né? Eu acho, essa mestranda, na verdade, ela descreveu isso e realmente não é uma coisa aleatória, é onde instala um, se instala outro. Então, assim, é uma coisa que você não vê de forma muito comum. Né? Justamente. E, além disso, a saúde, principalmente, tem um papel também um pouco de desbravador, né? Nós, aqui em diversas comunidades, aqui, os primeiros equipamentos públicos nas comunidades são justamente os equipamentos da saúde, que nós também conseguimos levar, né, novas unidades a lugares que não tinha sequer um único equipamento público do município, né? Então, é gratificante fazer parte... O único equipamento público que chegava lá era a polícia, né? Justamente. Complicado mesmo. Difícil, né? Secretário, nesse contexto, como que a União e o Estado de Minas Gerais têm cooperado ou não para a reversão do pico da pandemia, né? Bem como mesmo... Como se não atravessar, a gente está aí com mais de um ano, como que foi essa atuação, a relação com a União, os estados, ou mesmo os conselhos, né? O Conselho Municipal de Saúde, com o COSENS, com o CONASENS, essa sopa de letrinha. Conta para nós um pouco disso, secretário. Professor, se o senhor permite, assim, anterior à pandemia, todos nós já vínhamos fazendo um conjunto de denúncias e críticas a um conjunto de posturas, principalmente do ente federado, né, do governo federal, acerca, aqui eu destaco que nós todos apelidamos de PEC da maldade, né? Que foi justamente aquela PEC do teto de congelamento dos gastos públicos, né? Então, nós já vimos sofrendo um sucateamento, principalmente na estrutura do SUS Brasil afora, um estrangulamento do seu financiamento e, principalmente, o congelamento desses gastos. É, de fato, uma grande maldade com todas as nossas políticas públicas. Aqui no estado de Minas Gerais, né, por inúmeros desgovernos, se assim me permite pontuar, o estado se encontra num estado de falência, né? Hoje o estado de Minas Gerais deixou de repassar ou deve compromissos à Secretaria Municipal de Saúde de Betim da ordem de 150 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, na prática, o que ocorre? Ocorre que veio a pandemia, o governo federal ele liberou um certo volume de recursos no ano passado, que não se está se repetindo esse ano. Então, na prática, está sobre os ombros, mais uma vez, do município, né? E aqui nós temos que nos se virar, né? Como já de costume, vamos dizer assim, né? Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Justamente. Então, na prática, o que nós vemos essencialmente, no enfrentamento à pandemia, é uma desmobilização de um conjunto de outras políticas públicas, em detrimento do investimento, né, ser canalizado para essa emergência sanitária, que é o enfrentamento à Covid. Aqui eu vou registrar, nós temos um hospital de campanha, como eu falei, com 120 leitos. Nós fomos receber o primeiro dinheiro repassado pelo Estado foi agora, tem um mês. Então, tem mais de um ano que o município custeia, com recursos próprios, esse hospital de campanha. O hospital, os nossos leitos de CTI, nós recebemos do governo federal, hora do governo do Estado, R$ 1.800 por uma diária de leito de CTI. Né? Se você
da Covid. Se acometer, ficar internado aí num hospital privado, dependendo, é 12 mil reais uma diária, é 9 mil reais, e nós recebemos 1.800 reais. Nossa diária aqui, a que nós gastamos, é uma das menores do Brasil, gira em torno aí de 2.300, 2.500, né? Dependendo do perfil do paciente, se consome mais medicamentos ou não. Nós recebemos 1.600 reais. Essa diferença também é custeada pelo próprio município. Então, no nosso entendimento, há uma falta de financiamento e também há uma falta de uma coordenação mais unificada no país, né? É cada um apontando para um lado, né? E aí vem a nossa pergunta, né? Mesmo com todos esses problemas, o município de Betim, na verdade, tem sido pioneiro em algumas ações, como a aquisição da vacina russa Sputnik, né? A aquisição da Pfizer, da vacina da Pfizer, para vacinar adolescentes de 12 a 14 anos. Isso deu aí um quiprocó na justiça. Conta um pouco para a gente aí. Como vocês pensaram essas medidas? Se tem mais alguma medida aí que você pode falar para a gente, que está aí na cartela para que realmente se alcance o objetivo que é a imunização. Ô, professor, nós temos um prefeito que é muito ativo, né? E ele tem uma origem também italiana, então ele conseguiu antecipar e prever muita coisa do enfrentamento que estava ocorrendo na Europa, e principalmente na Itália. Então nós conseguimos, de uma certa maneira, entender aquilo que foi positivo, potencializar essas ações e, ao mesmo tempo, aquelas questões que eram negativas, nós já eliminarmos de cara. Então, isso nos propiciou a estarmos um pouco, do ponto de vista do planejamento, um pouco mais adiante, né? Então, isso nos... Inclusive do Plano Nacional de Imunização, né? Justamente, que é um plano, a nosso ver, do ponto de vista histórico, é uma conquista do povo brasileiro, o plano de imunização, mas esse capítulo específico, né, sobre o enfrentamento da Covid, né, que é esse plano de vacinação do enfrentamento, nós temos críticas, né, e a gente, né, como nós estamos na ponta, nós conseguimos perceber um conjunto de falhas e que deveriam ser corrigidas e que não estão tendo capacidade de correção. Vou citar aqui um exemplo, né? Um primeiro deles foi, primeiro, que ele não atende a toda a sociedade brasileira. É um plano que está limitado a 80 milhões de brasileiros, de um total de 212 milhões de brasileiros, ou quase 213. Então, ele já é um plano concebido dentro de uma realidade de 38% de toda a nossa população. O segundo aspecto, nós fizemos uma crítica desde o envio da primeira remessa dos imunizantes, que o Estado de Minas estava criando, da forma que estava sendo distribuída, dos critérios estabelecidos, estavam criando, na prática, uma grande desigualdade, não estava tendo equidade na distribuição para os municípios, ao ponto de a nossa capital dos mineiros já ter recebido proporcionalmente à sua população quase mais de 65% de doses em relação à sua população. Nós aqui em Betim, 32%, Neves também, muito menos, né? E um conjunto de outros municípios assim também. Então, no nosso entendimento, o Estado tem o papel de equilibrar esses critérios. Se esses critérios estão causando essa desigualdade ou essa não equidade, ele tem que intervir. E depois de quase 5 meses, 4 meses, o Estado reconheceu de público que os critérios estavam, de fato, causando essa desigualdade. Outra crítica que nós ponderamos também no plano nacional, né, aí eu repito, né, não é a conquista histórica de termos um plano nacional desde a década de 70, né, mas sim a esse capítulo que nós estamos vivendo hoje, né, que é da imunização. Ele não leva em consideração um conjunto de aspectos sociais, né, que, no nosso entendimento,
ele deveria, inclusive, levar em consideração um conjunto de variáveis sociais, né? E, coincidentemente, na região metropolitana, quem é mais SUS dependente é quem menos tem recebido dose, que é o caso de Betim, né? Que nós temos aqui comunidades que estão entre os menores índices de IDH de Minas, né? Própria Ribeirão das Neves, né? Então, vários aspectos sociais deveriam fazer parte... Levar em consideração. E que não são, né? Com isso... Pode terminar. Não, pode ir. Que eu... dentro desse capítulo que a gente vê assim, como que o município, qual que é a autonomia do município para aquisição da vacina? Por exemplo, a questão da Sputnik. A gente tem um pool de vacinas aí, né? AstraZeneca, Coronavac, tal. Vamos supor, eu sou prefeito e eu quero comprar vacina. Qual o procedimento? A gente sabe que, por exemplo, esses laboratórios só vendem para o Estado. Eles só vendem para a União, só vendem para o Estado. Como é que funciona na prática isso? Até porque a gente tem algumas denúncias aí de compra de vacina além do preço e tal. Conta um pouco para a gente como é que foi a mecânica quando vocês buscaram comprar a Sputnik. Para corrigir essas distorções sociais e essa distorção, né, na distribuição, que o município também se aventurou, vamos dizer assim, de forma consciente, de forma organizada, de forma legal, juridicamente, que nós conseguimos dar passos nesse sentido, né? No mês de março, o presidente da República, ele sanciona a lei, se não me engano, 14.124, 13.124, me fugiu aqui o número, né? Mas ele sancionou essa lei e sinalizando, né, que os municípios e governos do estado poderiam adquirir, importar, armazenar, distribuir e aplicar esses imunizantes. Então, no mesmo dia que ele sancionou essa lei, nós já estávamos tendo tratativa com diversas farmacêuticas e diversos laboratórios no mundo, nós anunciamos a nossa compra. Fizemos toda a documentação, preenchemos todos os requisitos legais de uma transação internacional, dentro dos seus parâmetros, dentro das suas regras internacionais, né? Então, nós conseguimos. Optamos pela vacina da Sputnik a partir de um conjunto de estudos técnicos, de logística, de custo, inclusive isso que o senhor fala, de não ter uma variação muito grande no valor internacional desse imunizante. Então, nós nos asseguramos nesse sentido. Sem atravessador. Sem atravessador, na realidade, nós elegemos foram representantes, né, que negociasse internacionalmente no nosso nome, como é feito todas as transações internacionais. Mas foi uma transação desses representantes diretamente com o fundo russo. Inclusive, nós compomos uma missão, Betinho, o procurador do nosso município, fez parte de uma missão que foi à Rússia nessas tratativas, né? Visitou os laboratórios, mas aí nós fomos todos pegos muito de surpresa com esses critérios, né, que a Anvisa adotou para a vacina da Sputnik. Então, na prática, nós tivemos uma autorização, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, ela não se efetiva, né? Nós poderíamos importar 4.000 doses. Só a logística de importação dessas 4.000 doses é muito mais cara que a própria vacina, né? E não tem escala, né? Você não tem escalabilidade. Justamente. Então, esse foi o nosso plano, mas nós continuamos agora com tratativas com a Pfizer, né? Enfim, para tentar também, de uma certa maneira, furar esse bloqueio aí, né? Do ponto de vista de fazer chegar imunizantes para toda a população. E só para a gente, né, esse ponto, a gente, né, delimitar, qual critério vocês utilizaram para que vacinassem adolescentes de 12 a 14 anos? Um dos aspectos... Primeiro, assim, Betinho só estava falando do pioneirismo, né? Nós somos um dos primeiros municípios a propor
o equilíbrio da busca, da saída, né, de equilibrar a saúde e a economia. Desde de março do ano que vem, todas as nossas estratégias, elas são pautadas na busca desse equilíbrio, de equilibrar a vida e também equilibrar a economia, porque nós somos uma cidade industrial, uma cidade economicamente muito ativa, então nós também entendíamos que era necessário equilibrar isso. E nós entendemos agora também que precisamos de equilibrar, além da saúde e da economia, a educação. Né? Então, dentro desse novo passo que o município deu, é que nós entendemos a necessidade de fazer esse enfrentamento. Ele é polêmico, agora é tratar de forma responsável um problema. Nós imunizamos todos os professores, imunizamos todo o transporte escolar, conforme o Plano Nacional de Imunização, e nós entendemos que, para ter um retorno seguro, nós deveríamos imunizar principalmente um corte aqui, né? Não é todos os adolescentes, não era todas as crianças, era um corte que nós fizemos dos estudantes do 7º, do 8º e do 9º ano. O estudante que vai estar no 9º ano, ano que vem, ele não teve sala de aula do 7º e não teve sala de aula do 8º. Então, ele vai chegar para concluir o ensino fundamental, que é o 9º, sem ter tido 2 anos de classe. Então, nós entendemos, a partir, inclusive, de vários estudos da Unicef, né, que aponta a evasão escolar, a partir da nossa realidade aqui também, de que nós temos muitos jovens com ensino fundamental incompleto. Nós temos um Ceresp aqui, né, na nossa cidade, e o perfil dessas pessoas que ali se encontram são pessoas que quase na sua totalidade têm o ensino fundamental incompleto, que seriam seriam analfabetos funcionais, né? Além de vários outros aspectos que os adolescentes estão sofrendo dentro de casa, né? Que é para as mulheres, a ampliação do trabalho infantil, doméstico, estão expostos a um conjunto de violências, a questões, inclusive, de alimentação, de nutrição. Então, dentro desse escopo, aliado também a alguns estudos, né, que apontam também a possibilidade, né, esses adolescentes serem, de fato, vetores, né, eles são vetores de transmissão. Existe um estudo na Coreia do Sul de rastreamento, de testagem em massa e rastreamento, que aponta que esses adolescentes, eles também são vetores de transmissão. Então, e na prática isso aconteceu? Como é que foi? Parece que teve uma ação judicial, não é isso? Isso. O que colaborou com isso? A Anvisa, agora no dia, se não me engano, na primeira quinzena do mês de julho, ela autorizou a vacina da Pfizer ser aplicada em adolescentes de 12 até os 15 anos, porque dos 18, dos 16 e 17, ela já tinha autorizado. Então, diante dessa autorização, e teve uma norma também anterior, que nós nos baseamos de forma mais analógica também, uma resolução do Ministério da Saúde que permitiu com que fosse vacinado faixas etárias fora do Plano Nacional, concomitantemente com o Plano Nacional, que é essa faixa de 59, 58, de toda a população. Então, nós decidimos, a partir, inclusive, da nossa... que nós entendemos que nós somos gestão plena e temos essa discricionalidade, que nós montamos um plano de vacinação da rede de ensino pública e privada de 12 a 14 do 7º, 8º e 9º período. Isso foi judicializado. Isso, nós organizamos, fizemos o primeiro dia, aplicamos 1.592 doses. Em algumas escolas, nós optamos também em imunizar escolas. Então, nós montamos, numa primeira fase, 24 escolas, totalizando 6.000 alunos. E aí nós conseguimos, no primeiro dia, imunizar cerca de 1.592 alunos de 9 escolas. Na madrugada do primeiro dia para o segundo dia,
o Ministério Público de Betim, ele fez uma ação civil pública. O juiz, na madrugada aqui de primeira instância da nossa cidade, ele proferiu uma decisão liminar, né, suspendendo essa vacinação. De imediato, o município acatou, fizemos um agravo no tribunal, no ALTJ, também não foi acatada o nosso pedido, e a Procuradoria do município, nós estamos estudando, provavelmente nós devemos entrar com uma reclamatória constitucional, né? Então, esse está sendo um pouco o caminho. Então, hoje, na prática, está suspensa essa vacinação. Está suspensa, né? Muito bem. Para a gente finalizar, que o nosso tempo já está super estourado. Secretário, qual a projeção que o município faz da imunização total da população de Betim? Vocês têm isso? Na realidade, primeiro que o Plano Nacional de Imunização ele não prevê a gente vacinar a população na sua totalidade. Ele tem dado gestos nesse sentido, à medida que ele autorizou a imunização dessas faixas etárias por idade, concomitantemente com os grupos prioritários, né? O que nós aguardamos, né, as tentativas do município de procurar essa imunização como a aquisição de vacinas, né? Então, isso a Anvisa frustrou essa nossa ação, né? Então, nós aguardamos. Na realidade, nós temos que aguardar a chegada de doses, ao envio de doses, para que nós possamos contribuir, né, com a imunização do nosso povo. Um registro, o município tem 36 unidades básicas de saúde equipadas com profissionais para fazer essa imunização. Nós temos vários postos volantes também que foram adaptados e dedicados para essa vacinação. Então, nós temos capacidade de imunização. Nós conseguimos, nos últimos 30 dias, aumentar em 43% nos últimos 30 dias, né, a imunização em primeira dose aqui na nossa cidade. Então, à medida que os imunizantes cheguem no município, ele não fica sequer uma semana estocado, porque nós já estamos dando condição de vacinação de toda a população. Sim, o quadro geral é um pouco complicado, né? O senhor é formado, nosso colega não é formado em Direito, né, é mestrando na UFMG, e o quadro que a gente tem é só para a gente, né, fazer um contraponto, né? A dita autonomia municipal, ela fica muito prejudicada. A gente vê a tentativa do município, como Betim, que é um município rico, né? Ao mesmo tempo, muito problema, mas também com muitas oportunidades, ele não consegue, né? A autonomia municipal, ela é tolhida, né, por situações que, notadamente, né, escapam, né? E, ao mesmo tempo, quem fica prejudicado é a população. Secretário, infelizmente, a gente vai ter que terminar. Eu gostaria que o senhor, né, fizesse aí, né, as suas considerações finais para que a gente, né, se Deus der uma segunda oportunidade, a gente puder voltar com outro quadro, mas por enquanto é isso que a gente tem, o que tem para hoje. Gostaria de suas considerações finais para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Ô, professor Abraão, assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade, novamente, né, de estar aqui com o senhor e com todas as pessoas que acompanham esse programa extremamente importante. De fato, agradecer que, em nome dos trabalhadores, né, em nome de toda a rede SUS Betim, essa oportunidade de compartilhar com todos vocês, né, as nossas experiências. Fica aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela sua disponibilidade. Eu sei que você é super requisitado para marcar essa entrevista. A gente teve que, né, realmente falar, é assim e tal, e você se dispôs. Muito obrigado mais uma vez, em nome da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Engenharia. E a vocês, muito obrigado por nos assistir e aguardo vocês no próximo Dom Debate.